gente! E aí, começar a nossa live. Vamos esperar todo mundo entrando. Ai, tô bem ansiosa. Oiê! Tudo bom? Já já eu chamo a Dri pra gente começar esse assunto muito legal. Tenho aqui várias perguntinhas já. Olá, Dri. Oiê! Ô, Dri, pede solicitação pra você entrar. Daí já te coloco. Deixa eu baixar meu volume aqui de música. E aí, gente? Peraí, deixa eu ver. Tem um monte aqui. Ao vivo, cadê? De vez eu botei. Oi, mãe! O som tá bom ou tá muito baixo? Entrei! Ó, Cadê? Não vejo. Ai, não acredito, da aeróbica. Ai, que lindo! Ai, nossa, dá até vontade de chorar. aproveita, tira uma foto, tira uma Tira, foto. Dani, dá um print. Ai, ele deve ter dado. Ai, Ó, vocês estão tão velha que já tá até com bolor, ó. nossa, deve estar tudo trincado. Ai, Dri, que saudade! Ai, que linda! Eu fiquei muito feliz. Olha, a gente teve uma sincronicidade muito boa. Lembra que eu te falei Não, foi que demais. naquela semana a gente estava comentando Uhum, sobre o problema das pré-adolescência, né, das meninas. sim. Aí eu falei, olha que interessante. Eu falei, a Lilian falou, eu falei, então a gente tem que falar. Não, foi A gente tem que mostrar incrível, o que é. vocês Não, mas foram. é porque é um assunto muito importante, né? É muito sério. É sério. É sério porque, inclusive, eu não vi, se alguém souber e puder me citar, o nadador, que também, ele falou da importância de um professor dele. E eu não sei por quê. Hum, Eu também não sei. Então, é interessante isso, que a gente está assistindo às Olimpíadas e está vendo toda a importância da escola, a exato. importância dos professores, Sim, a importância dos pais de participarem, de perderem fim de semana, né? exatamente. Então, é isso. Então, Olimpíadas é isso. Eu falo que Olimpíadas e festa junina é o melhor jeito de ensinar dança, de ensinar corporativismo, de ensinar ritmo, E é de mesmo. ensinar história, tudo. Ai, Ah, Lília! as Ai, que meninas estão linda aí, você eu vi, ó, como a Rafa tá mãe! aí, a Adriana. Ó, meu rímel não é prova d'água. Ah, o meu Eu, eu mas tô já, com já, filtro. ai, que chique! Eu Já- pus o filtro já tarde, mas agora tá sem filtro. Eu pus filtro E porque sem senão plástico. vai ficar borrado. Sem harmonização facial. Então, eu preciso. É uns botox aqui, meu Deus. Ah, mas você tá linda, né? Se falar a idade, ninguém Não, acredita. botox, ó, já borrou. Botox eu ponho. Ó quem tá aqui, ó. Ai, que saudade, Ícaro. Ah, nossa, eu vejo vocês, como se eu lembrasse de quando era criança, assim, é um negócio, dá até um. Meu coração tá até disparado. É, Sim, para mim eu para também. mim dá um negócio também, porque Dá quando você era criança, olha o tamanho que você está agora. um E tamanho. mãe? E mãe? Não, eu E já tô mãe? com quase Pensa em ter 40. outro filho, Lília? Pensa em ter outro filho? Não, só a Olivia. Só Olivia, né? Só a Olivia. É, isso é importante para passar para as pessoas. É, não, eu penso Muito só importante. nela. Assim, tem vários motivos, né? Mas o principal que eu vejo assim, eu acho que hoje a gente precisa ter muita disponibilidade para educar um filho, né? A gente precisa realmente Sim, participar, tá ali. É, então, eu gosto do meu trabalho, né? Eu quero conciliar tudo isso, eu acho importante, inclusive, ela ver eu trabalhando, né? Isso é bom. E se eu tiver um outro, eu não sei se eu vou conseguir dar as mesmas condições que eu dou para ela, de atenção, de estar ali junto.
Então, pode ser uma Sim. limitação minha, mas esse é um dos motivos, assim. Mas você sabe que eu falo que sempre a vida é um ciclo, né? Por exemplo, a minha mãe, eu sou caçula de 7. Foram outros tempos. Por exemplo, igual a que a gente está vivendo agora, essa pandemia, daqui um tempo o pessoal vai falar, nossa, olha como o pessoal, que o pessoal fez nessa pandemia. Então, eu sou caçula de 7 e tive todos os cuidados. Minha mãe dava aula de manhã, de tarde e de noite. Meu pai trabalhava de manhã e de tarde. Era cuidada pelas minhas irmãs, pela minha mãe, pelo meu pai, por todo mundo, mas eram outros tempos. E eu sempre brinco assim, eu tenho álbum de fotografia, que antigamente não tinha essa facilidade que a gente tem digital de hoje em dia, né? E a minha mãe tinha conta no fotógrafo, então ela fazia questão, a gente ia arrancar o dente, ela tirava a foto. Então, cada momento importante da vida do filho, a gente tem que participar. E tem que participar. Isso faz muita diferença na vida adulta, né? Porque o que eu falo muito, eu falo inclusive lá no meu perfil. Tudo que a gente faz hoje, né, nessa primeira infância, principalmente, vai afetar na vida adulta, né? Vai mostrar, vai moldar e tudo. Então, assim, é muito importante agora, né? A gente mostrar valores, a gente participar, a gente dar limite, a gente coordenar os caminhos e tudo. Então, assim, é muita responsabilidade, né? E eu acho que toda mãe é iluminada. Eu acho que toda mãe recebe uma iluminação dentro de cada um da sua religião. Eu sou católica, mas gosto de tudo. Lembra quando eu levei vocês até em centro de Umbanda para saber dançar os orixás? Né? Então, eu falo que toda mãe é iluminada. Por exemplo, assim, eu com a Ohana, quando a gente mudou para Araçatuba, em São Paulo, ela estudava em colégio de estado. E aí, em Araçatuba, eu pus um colégio particular. Né? Aí, de repente, colégio de estado. Aí teve uma greve muito feia, foram acho que mais de 3 meses. Aí eu falei, meu Deus do céu, vou ter que passar para o colégio particular. Mas eu senti muito, porque o colégio de estado, a professora de educação física, que é o que eu falo, a professora de educação física é a que chega mais próximo do seu filho. Então, eu acho que quando escolher uma escola, primeiro profissional que você tem que ver é a educação física. Porque você vai ver se os valores que ele vai passar para o seu filho são bons. É o que a gente estava comentando hoje, eu e o Ícaro. Né? Por exemplo, um doping. Errado. E quem passou isso? Exatamente. Não foi você que quis ser dopado. Entendeu? Sim. Então, é uma coisa assim que a gente tem. A professora de educação física do colégio IE, lembra do IE em Araçatuba? Lembro. Ela estava dando aula, olha, até me emociono, de chapéu de palha, com aquele calorão, e as crianças tudo em volta dela. Quer dizer, ó, que coisa linda. Sim, não, é incrível, então, é o mesmo. Então, a primeira dica para quem é mãe, entrar numa escola e observar o professor de educação física. Se ele não tem preguiça. E é mesmo. Eu estava lendo uma reportagem hoje, até depois eu vou te falar sobre isso. Falando exatamente, né, da motivação e tal, dos educadores físicos para criança. E fala que tudo que você moldar agora na infância vai levar ou não ao sedentarismo na vida adulta. Então, realmente isso, se realmente não tem preguiça, isso tem tudo a ver, né? Porque vai ser um exemplo, né, para tudo. Sim. Eu não sei se você lembra, mas uma das dicas que eu fazia na dança com as crianças lá na academia, em apresentação, sempre tinha filas. Lembra? Então, cada vez era uma fila na frente. Sim. Então, não interessa se era gordinha, você lembra muito bem disso. Por exemplo, a Ohana foi uma criança mais gordinha, a Maíra foi uma criança mais gordinha. Eu sempre falava que era o ponto final, o ponto as duas. E eram talentosíssimas. Sim, entendeu? Mas... Então, por exemplo, se eu limitasse pela obesidade, pela gordinha, pela magrinha que é desajeitada, né? Pela pessoa, criança que tem menos flexibilidade, aí a gente não ia ter tudo isso de talento. Vocês lembram que a primeira equipe de vocês eram todos heterogêneos. Sim. Lembra o Vitor? Vocês têm contato do Vitor? Então, eu tenho ele no Facebook, mas eu não falo muito com ele. Aí ele podia até aparecer aí, não ia ser legal. Então, o Vitor podia aparecer. Que eu não falo. Ele me achou uma vez no Facebook. A única que não vai aparecer é a Michelle, né? Que mora no Japão. E que agora ela deve estar dormindo. Com 5 filhos. Não, a Michelle superou.
5. Ó, você tem um, a Adrianinha tem um, a Mayra tem um, a Camila tem um, né? Camila tem 2, não tem? Aí a Camila tem 2. Tem, Ó, né? a Camila tá ganhando. Camila, a Lu, A Lohana tem nenhum. 2 também. A Rafa tem uma. A Rafa tem uma, a Gabriela. Ó. Vanessa. A A Vanessinha. Vanessinha tem um. A Vanessa não Vanessinha. tem 2, não. Você tem um. Então, ó, a primeira dica, entrar na escola e ver professora de educação física. Que é ela que vai melhorar a autoestima da pessoa, não vai valorizar suas frustrações, É verdade. né? Ótima dica. Então, que todo mundo pensa em matemática, português, isso aí a gente aprende, mas Isso é os verdade. traumas que são adquiridos pela educação física. Não sei se você lembra, quando vocês terminaram a aeróbica, que a aeróbica acabou no Brasil, que foi uma judiação, a Ohana tinha um salto vertical muito grande, muito bom. Aí o Trovão, que ajudava vocês, lembra o Trovão? Uhum. O tio Babão, será que o tio Babão entrou? Eu fiquei de conversar com ele. Nossa, quanto tempo para que eu não mandar um falo com recado. ele. Que legal. Tomara que Então, entre. e aí o Trovão, ele falou, Adriana, põe ela no vôlei, não sei o quê. Vamos. Aí eu levei ela no vôlei. Aí o que aconteceu? O que o professor de educação física fez? Como ela tinha um histórico de atleta, ele colocou na equipe para jogar, sendo que ela nunca tinha pego uma bola de vôlei. Aí o que acontece na adolescência quando uma pessoa começa a errar? As outras, né? Começa aquela desavença entre as meninas. Aí você não vai querer jogar mais. Não vai. Quer dizer, então a gente vai saber se a gente não perdeu um atleta. Isso em tudo, todos. Nossa, quando eu vou me vacinar, às vezes eu olhei aqui uma mulher, um monstro de mulher grande. Aí falei, meu Deus do céu, onde estava esse professor de educação física que não colocou essa menina para fazer um atletismo, um vôlei, um basquete, um handball? Nossa, é muito uma legal natação. essa visão que você está trazendo mesmo, né? Porque a gente não tem essa noção. Olha só que incrível. E é verdade mesmo isso. Como é importante, exatamente. Tá perfeito. Sim, você não tem algum trauma de professor? Eu tenho. Vixe, vários. Eu tenho. E eu tenho, inclusive, de inglês. de negócio de educação física mesmo, porque tinha os professores que eram meio sem noção. Eu lembro uma vez que a gente foi jogar. Ai, não era nada a ver com basquete, só que com bola de basquete. E aí me tacaram a bola e quebrou meus 2 dedos aqui. E assim, de criança ri, né? Aquelas histórias. Ah, porque não sei o que lá. E você já não quer mais fazer nada, exatamente. E a professora nem aí, achando que tava tudo certo. Ah, não quis mais saber disso, né? Ainda bem que eu dançava. Então. Mas esporte, minha mãe tentou colocar no tênis. Esquece. Porque eu já falava assim, não, vai dar algum problema lá, não vai dar certo. Sim. E quantos anos você tinha, Lilian? Eu devia ter uns 12, 10. Então, você imagina isso com uma criança que está com 5, 6 anos de idade. Não, aí não vai fazer nada, né? Porque ela não vai Aí não vai fazer nada. Porque eu só acreditava porque eu tinha outra coisa. Porque se eu não tivesse nem começado a dançar, eu já ia achar que não ia servir para nada. Porque eu não tive ali um apoio, eu não tive realmente um incentivo. Ah, está chorando, não aconteceu nada, aquelas histórias. Sim. E engraçado, eu não sei, vocês que são mães novas, vocês devem dizer melhor, mas hoje em dia está tendo muito mais criança hiperativa. Todo mundo fala, ah, essa criança é hiperativa. Ah, essa criança é hiperativa. É verdade ou não? E aí, por quê? Porque conforme a vivência do pai, a vida dos pais, é o que eu estava comentando com o Ícaro, a área social que ela vive, então ela não consegue dar aquela atividade que o filho precisa. Exatamente, não sabe usar a energia do jeito certo, né? Sim, eu estava comentando, né, antes de falar com vocês, eu liguei para os meus sobrinhos e mandei fazer umas o que eles estão fazendo com os filhos, né? Não nessa pandemia, que essa pandemia esquece, essa pandemia as crianças daqui a uns anos elas vão sentir toda essa fragilidade dessa falta de atividade, falta de sociabilidade, falta de tudo que teve nessa pandemia, né? Esse aí é um ano perdido. Se você me perguntar o que eu fiz o ano passado, eu até esqueci. Mas é né? mesmo.
Mas aí eu estava perguntando para um, e tem um sobrinho meu, que foi meu primeiro sobrinho, o Thiago, ele é maestro hoje em dia, ele lida com música. E ele foi citando o que ele faz com o filho dele, que é hiperativo, aí eu falei assim, tá vendo, Thiago? Você é um maestro para os seus filhos, né? Mais ou menos o que minha mãe fazia. Não gosta do judô? Não vai falar assim, não vai falar mal do judô. Uhum. Porque, às vezes, ela pode voltar a fazer judô, Sim. né? Então, aí ela pega... ele saiu do judô, foi fazer parkour, porque ele é muito hiperativo, não tem medo é muito atirado. Aí saiu do parkour, foi para natação. Mas o esporte mais importante, eu acho que para a criança, nasceu, tem que saber nadar. Nadar, né? Nadar. Natação Tem que saber nadar. Natação é uma coisa assim, nasceu, pode pôr em meses, em ano, o que for, mas a primeira coisa, acho que tem que saber nadar. Tem que saber nadar, eu também concordo. Porque nadar, você não sabe como vai ser a sua vida, se você vai ter uma lancha, se você vai trabalhar no navio. Não, se você vai sofrer um acidente na água que você precisa nadar, se você vai resgatar alguém, resgatar algum animal, uma coisa, quer dizer, nadar é o mais importante. Vocês que moram numa região quente, né, toda a casa tem piscina, todo prédio tem piscina. Né? Então, isso é importante, saber nadar. Eu morava numa cidadezinha, eu nasci em Piraju, e o rio Paranapanema passa no meio da cidade. Aí, então, o que meu pai fazia? E até uma metade da cidade, ele é calmo, e depois ele tem uma barragem, e aí ele fica violento. Tanto é que o menino da canoagem nas Olimpíadas, ele é de Piraju, ele treina lá em Piraju. Então, meu pai ensinava a gente a nadar, a primeira coisa. Por quê? Porque ele não ficava o dia inteiro com a gente. Então, isso é uma segurança. Sim. Porque o filho a gente cria para o mundo. Exatamente. Você não vai ficar toda hora ali, né, na sombra. Né? Você não vai... Né? Então, aí a primeira coisa, tem que saber nadar. É verdade. Nunca me esqueço, quando eu fui escolher a escolinha da Ohana, fui ver lá em São Paulo, aí eu fui na hora do intervalo para tirar uma foto, ela estava em cima do escorregador, sem as mãos... com aquele chão de cimento, que não tinha aquela preocupação, né? A criança machucou, tudo bem. Aí eu falei, meu Jesus amado. Quer dizer, o que eu mudo o ditado, mas o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então é melhor não ficar tanto atrás de criança, não, porque senão... Você breca demais, você não vai deixar fazer nada, né? Aí você breca, você falou certo. Você trava, porque você fica falando, vai acontecer, aí não vou deixar. E a criança começa a ficar assim, não posso fazer nada, não vou fazer nada, não vou conseguir. É difícil. Sim, é difícil. É difícil. Mas que as crianças hoje em dia, elas estão mais adiantadas, elas estão. Eu dou aula para uma mãe que essas férias a filha dela passou aqui, e ela tem 2 filhos. Né? Um menininho de 5 anos e uma menininha de 8 meses. Ela tá andando. Eu falei, meu Deus do céu. Não, as crianças ela ficou em pezinho e ficava mexendo nas bolas suíças assim, ó. Eu falei, tira foto, mãe, tira foto, que eu vou mostrar para ela. Entendeu? Eu falei, meu Deus. Elas estão muito adiantadas mesmo, as crianças, já vem diferente. Mas a cabeça é igual a sua, é uma cabeça de mãe mais aberta. Não liberal, é diferente. Sim. Liberal assim, eu também não gosto muito, não. Tem que ser aberta e ter limite, né, na verdade. Limite. É um aberto com limite, né? A gente saber diferenciar. Mas é muito legal isso. E tem tudo a ver, né? Porque a criança, eu falo muito assim, ela é muito espelho, né, dos pais ali, do que elas estão vendo, né? Realmente, o que você faz e não faz. Mas eu vejo que é muito assim, elas nascem diferente. Da Maíra mesmo, o Miguel também tá quase andando já. É sem noção, fica em pé e mexe em tudo. Ele tá com quanto tempo? O Miguel fez 9 meses. Mas ele já fica em pé, assim, já há bastante tempo e já sai que não doidinho. É um barato. É muito bonitinho. As crianças hoje em dia é demais. Ô, Lília, os médicos, os pediatras, eles falam alguma coisa para vocês, mães, sobre atividade física, o que fazer? A Olivia tá com 3 anos, até agora nenhuma falou. Não fala nada. Tipo assim, pelo menos as que eu fui, já fui em 3 pediatras, né? Que ela já passou assim diferente. Nunca falaram nada.
perguntam às vezes, assim, E né? também para ver a pisada da criança, isso eles observam? Então, eu Então, até tem não sei se a minha irmã e a Adriana tá, porque a Maria, ela tá com o pezinho que já parece que pode ter algum problema. ah, Mas assim, foi a Adriana e o marido que observaram e falaram para a pediatra. Não foi assim, é, a médica já falando. Aí levaram numa outra especialista, mas eu nunca vi nenhum médico da Olivia falar. Se eu não pergunto algumas coisas, não. Por exemplo, eu fico muito preocupada com esse negócio de não crescer, né? Porque na minha família tem bastante gente ah, pequenininha, né? E os médicos não dão muita importância para isso, não. Acho que eu sou meio doida. Ah, mas ela é muito pequena. Eu falo, tá, é, mas quando então vai ser a idade para você não falar que ela é pequena e passou da hora de eu ver? Então, assim, eu é, pergunto muita coisa, mas de atividade eu nunca vi nenhum falar. é. Eu estava, quando você falou sobre a importância, eu falei assim, deixa eu ver dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria o que eles falam, né? Então, eles têm mais ou menos um manual de 0 a 2 anos, de 3 a 5 anos, de 5 até achei muito longo. Eles colocaram de 7 a 19 anos. Eu achei muito, muito diferente as fases, né? Colocou de 7 a 19 como se fosse uma mesma coisa? Então, como de 7 a 19 dentro da atividade física, o que é para fazer? Aí pode inserir esportes Entendi, competitivos, tá. né? Da atividade ser mais rígida, ter mais regras, né? Sim. Mas eu achei muito Muito. longo. Então, eu Então, não sei a também se... Olivia tem até um caderninho que eles dão, né? Hoje em dia é um livro, né? E lá tá escrito essas questões, mas eu nunca peguei para ler mesmo, né? Aquilo. Depois eu vou dar uma olhada até. Mas, assim, É, eu vejo assim, não é muito jogado ainda. Talvez se vai num pediatra que é ortopedista, pode ser que ele incentive mais, fala, mas o pediatra normal, não sei, às vezes eles vão focar também naquela criança que eles estão achando que é obesa, né? Porque tem isso também, né? E sim, esquece sim, das sim. outras. Então, é isso Como que me se ninguém preocupa. E fosse às ter vezes, problema e a obesidade fosse o único problema, né? Gente magra não fica sim, doente. sim. Gente magra não tem problema ortopédico, nem É nada, nada. Tem nada a ver, né? É complicado, é complicado. A obesidade é uma coisa que é muito séria, né? Mas é Muito. muito importante a gente saber lidar com ela, né? Aí é importante a mãe, dependendo do histórico da mãe, por exemplo, se a mãe ou foi uma pessoa que nunca teve facilidade de comprar coisas, depois de repente tem, aí quer fazer com que o Sim. filho não passe necessidade, Uhum. ou vice-versa, aquela mãe que já vem da tradição Sim. de que o filho tem que ser gordinho, Uhum. Porque né? senão não é Então é saudável. complicado. Isso. Ou então aqueles pais também que não estão nem aí e que pegam o filho e falam assim, não, pega o celular, pega a televisão, fica aí Come sentado, um dá lanche batata e tá tudo frita, certo. Uma Coca-Cola. batata frita e vai. Esses dias eu fiquei horrorizada porque tinha um guarda do outro lado da academia, eu estava tomando café e o Ica numa cafeteria, aí ele saiu com uma coca, olha, eram 10 horas da manhã, uma coca e 2 salgadinhos fritos pro cara de lanche, no meio da manhã. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, não, é que ele tá muito obeso, ele já não sabe, mas aí ele já não, Tipo, a ele pessoa já se abandonou. acostumou, Né? já abandonou, Abandona, né? Fala, entendeu? não tem mais jeito. E não é assim, né? Porque a mesma dificuldade de um obeso emagrecer é a dificuldade de um magrinho. é, Eu lembro, a Camila não tá aí, né? Eu não sei se ela Ela cá. entrou. Deixa eu ver, Por Camila. quê? Eu acho que não. Porque a Camila era a única da equipe que não comia fruta. A Cá não tá aqui, não. Não vi. Não comia fruta, não Não, gostava, né? não comia, lembra? Não comia fruta nenhuma. Não gostava de jeito nenhum. E hoje a Camila é nutricionista, não é? Eu não sei qual que é a profissão dela. Meninas, respondam aí pra gente. É. Falei, gente, olha, e ela, né? E com E certeza, para as tinha duas filhinhas lá dela, ela dá fruta hoje, com certeza. tinha o paizão que era ortopedista de vocês, lembra? Da equipe, É o Dr. Cleiton, o Cleiton. pai dela. É. Vocês foram muito felizes. Vocês foram umas meninas assim que foram muito privilegiadas. Muito. Primeiro de morar numa cidade fácil de locomoção, que não era uma cidade nem muito grande nem muito pequena, Uhum. né? Que tiveram essa facilidade de locomoção.
tiveram academias, escola, os pais participavam, os pais eram unidos, vocês tiveram, assim, grandes, a equipe que trabalhava com a gente, assim, o Tio Babão, o Trovão, né? Eram pessoas, assim, que amavam o que estavam fazendo, né? Muito. Não, foi Vocês foram muito muito felizes. incrível, né? A gente realmente, eu falo, não foram da nossa fase ali, da nossa geração, né? Não foram todas as pessoas que puderam passar por aquilo. A gente foi realmente um presente, assim, da vida e a gente abraçou, né? Que Sim. isso que foi E legal. isso eu trouxe, não da dança, que eu passei para vocês. Eu lembro que quando eu conheci o Ícaro era técnico de natação. E eu ficava admirada com a natação, que tipo Maracanã, Pacaembu, na borda da piscina, os técnicos principais, eram todos rivais, na borda. Aí depois terminava ali, eles iam tudo tomar um suco, alguma coisa na lanchonete, até uma cervejinha, e eles eram muito amigos. Aí eu falava, gente do céu, na dança não é assim. Não, você não Na lembra dança, campeonato, a gente falava que não gostava. então, A gente nem sabia quem era. lembra na dança de vocês? Meu Jesus, as competições de dança. Não podia ficar perto. Se ficasse perto, ainda Não podia. rasgava a fantasia uma da outra, porque era uma rivalidade. Que coisa feia, né? Então, é isso que me chateia um pouco da arte, porque eu sou formada em artes plásticas também. Eu acho que as artes, essa vaidade, essa coisa de querer ser um melhor que o outro, não tem esse companheirismo, né, do esporte. Aí, depois de um tempo, a gente até notou que não ficou mais assim. Eu não sei por que o mundo está meio, assim, perdido. Tanto é que na internet, com vocês, eu nunca falo muito, escrevo. Por quê? Porque eu tenho medo de escrever e as pessoas levarem para o outro lado. Ah, sim, tem isso entendeu? também. Então, põe carinha, palminha, né, sabe? Mas eu fico preocupada com isso, porque as pessoas hoje em dia levam o comentário dela para onde ela quer. Isso é verdade, né? Tem que tomar muito cuidado Pro mesmo. bem ou pro mal. Então, essa parte da informática é complicada. Né? Mas eu trouxe, levei para vocês esse companheirismo, tudo, essa amizade, mas não veio da dança, veio da ginástica. Né? E é verdade. Por isso que é importante, e a gente começou com a ginástica, né, na verdade, né? A dança foi depois, e por isso que é importante o esporte na criança. É muito importante o esporte. Tanto é que até você estava comentando comigo, né, sobre... Qual que eram as perguntas? Você me é isso que eu ia falar, para a gente falar sobre as perguntinhas. A idade que ele pode começar? A idade, até estava comentando aqui, ela depende muito, muito, muito da precocidade da criança. Então, por exemplo, essa menininha aqui, com 8 meses, já está andando, o filho da Mayra, que é esperto, da Maíra, ela chama Mayra, então, que é esperto, então depende muito da precocidade. O menininho da minha rua, eu acho que ele tem o quê? 5 anos, né, Ícaro? Ele desce a rampa de bicicletinha, que eu falo, meu Jesus amado, os dentes, sabe? Então, você já vê que é uma criança que não tem medo, que se ela se lançar, dependendo do professor, que vai levar esse esporte no início, por exemplo, se ele tiver uns 5 anos, ele tem essa precocidade, 5, 6 anos, então, dependendo do professor que não vai levar essa importância de competir, essa importância de querer ser o melhor, porque daí quando ele tiver uma frustração, aí provavelmente, se ele não tiver garra, igual hoje no futebol, colocaram um menino lá no final, acho que como ele chama? Um jogador, nem sei, Malcolm, não sei qual o nome. Putz, que menino raçudo, tipo, ele entrou e falou, não vamos perder, entendeu? E aí ele pegou e fez o gol. Agora, se fica naquela que não tem ninguém garrudo, aí não consegue atingir o seu resultado. Mas então, acho que a idade com vocês, eu nunca gostei. A Rafa tá? Tá aí. A Rafa tá aí. Então, até ela falava assim, Adriana, você faz competição, mas todo mundo ganha medalha. Mesmo quando fazia competições de dança, todo mundo
mundo ganha medalha. Todo mundo ganha. Então, por quê? Porque eu achava que ali não era um momento de mostrar quem era melhor. Lília é melhor, o Rani é melhor, Rafa é melhor, Adrianinha é melhor. Não era o momento de mostrar quem era melhor. Era o momento de mostrar que era importante ter garra para competir, né? E que aí, no final, só a Rafa percebeu que eu dava medalha para todo mundo. Ela deu risada aí. A Rafa falava assim, Adriana, você dá medalha para todo mundo é bom. Todo mundo é bom igual? Todo mundo é bom igual, entendeu? Então não era o momento. Aí o importante é o pai observar. Sim. Porque às vezes, se por exemplo, a sua filha tem um dom para ser bailarina, e se ela não for estimulada, igual a Hanna não foi estimulada por vôlei, se ela quisesse ser uma jogadora de vôlei, ela ia ter uma frustração e não seria mais. Foi com os pais. Então a idade é muito adaptável. O pai tem que ter um equilíbrio para escolher. Tem que ter um feeling, é aquilo que eu falei, a mãe já vai perceber. Mãe percebe, a gente idade, sabe mesmo, né? A gente consegue ver mesmo, é verdade. E aí eu coloquei mais uma assim, se existe alguma atividade que não pode fazer pela idade. Porque assim, eu não sei se ainda é, mas teve uma época que falava que, dependendo da idade, não podia fazer musculação, né? Ou alguma atividade de alto impacto, alguma coisa assim. Como que é isso? Olha, hoje em dia está todo mundo muito evoluído, as pesquisas, né? Então, conforme o professor que for atualizado e tiver bem conhecimento da área da motora, principalmente, aí ele vai adaptar. Igual vocês faziam na época um movimento, tanto é que o primeiro ano que vocês competiram, trouxe outra medalha, outra camiseta, ó. Nossa, essa camiseta é muito velha. Olha lá. Essa é velha, ó. Essa é velha, hein? Você tem ainda ou não? Eu não sei, minha mãe guardou nem tanta coisa. A Cristina não guardou nada de vocês? Minha mãe guardou até as cabeças de tubarão, eu te falei lá das fantasias, roupa do sol. Isso sobre as cabeças de tubarão, depois eu falo sobre isso. Então, o importante hoje em dia é qual? Por exemplo, há muito tempo falava que musculação não era proibido com criança. Só que aí foi estudando toda o método, foram estudando os aparelhos como serem produzidos para a criança e adaptados. Porque, por exemplo, vocês faziam flexão de braço com o peso do corpo de vocês. Então, por que não podia fazer musculação? Deu para entender? Sim. Muito mais pesado. Do que pegar uma Exatamente. Entendeu? Fazer uma borrachinha. É que, na verdade, não tinha muito estudo, né? Então, era meio aquela coisa assim, não pode, porque você não vai mais andar, quando você ficar adulto, você vai ter um problema na coluna, aquelas coisas, né? Que não tinha um estudo mesmo, né? Vocês tiveram, graças a Deus, eu quando fui campeã de aeróbica, atleta de aeróbica, foi pior ainda, foi pior. O Ícaro nem ia nos treinos, porque ele ficava nervoso. Por quê? Porque a natação, ele era um preparador físico, e a natação tudo tinha estabelecido, cada fase do atleta, o que ele tinha que fazer. Nossa, não, era tudo jogado. Pulava 1 em 1 degrau naquela escadaria lá da Avenida Sumaré, em São Paulo, 2 em 2, chegava lá em cima, chute alto, descia, fazia flexão de braço. Aí não tinha lógica. Então, graças a Deus que a gente nunca se machucou, né? Graças a Deus, porque a gente também estava em boas mãos. Sim. Né? Mas só a parte técnica que ninguém sabia, porque era um esporte novo. Né? Sim. E com vocês foi mais novo ainda, não sei se o pessoal viu, primeiro campeonato de aeróbica do Foi Brasil. O primeiro, né? Então, vocês foram as primeiras. As primeiras. Incrível. Você tem as medalhas, Lília? Eu tenho, todas. Mas eu acho que as suas devem estar mais bem guardadas que as minhas, né? A minha mãe guarda tudo, a minha mãe tá tudo lá lindo. Essa é a minha, olha que bonita. Olha lá. Uau. E é uma emoção quando a gente ganha uma medalha, né? Você vê que aí essa aqui é outra. Oi? Agora a de você, da Ohana. A da Ohana tá aqui, ó. Você tem, ó? Opa! De medalha a gente tem aí essa é de você. Tudo. Tem, ó. Tá tudo aqui, ó.
Não, eu tenho uma pasta, Ó, eu que tenho bonita. todas as reportagens que a gente Mas a vai sua até tá que eu arrumadinha ou tá lembrar, assim jornal. igual a minha? Ah, não sei se está nessa organização assim. Porque minha mãe que guarda. Minha mãe, ela fala assim que tem coisa que a gente não vai mexer. Que tá lá guardada, ela nem mexe. Eu falei, deve estar lá. Ah, você sabe que de dança vocês ganharam muitas medalhas. Meu Deus do céu. Troféu, né? Tinha Aqueles muita de na coisa. estrada, de Pirassununga, Tudo, né? Você vê que são campeonatos e competições que quem levava isso? O professor de educação física. né? Né? Ou morreu, acabou. De Né? Pirassununga morreu, acabou. E não tem Entendeu? mais Então nada de campeonato de dança, essas coisas? Não tem mais? até que tem. Eu fico admirada. Eu tenho uma aluna que foi minha aluna de São Paulo, a Liliane de Gramont. Ela é diretora lá do Balé da cidade de São Paulo. Tanto é que ela fala para os alunos dela, até hoje a frase, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, né? E eu acho muito bonito, mas é que com essa pandemia, a arte e o esporte, eles sofreram muito. Foi o mais Né? prejudicado, né? Foi isso. Foi o que mais prejudicou, foi o que mais prejudicou. Que realmente, tanto é que uma coisa boa que foi que nas Olimpíadas tem menos gente bombada, sabe? Menos gente assim, não teve aquele preparo mais artificial que tem Sim, atrás. Né? exatamente. Então, isso aí foi muito bom. Voltando ao que você tinha perguntado para mim dos exercícios proibidos, existe algumas modalidades que, por exemplo, dependendo da idade da pessoa, da criança, tem que tomar muito cuidado com o professor que insere a atividade. Tá. Por exemplo, tem atividades que são unilaterais, por exemplo, o tênis, então a criança tem que saber, o professor tem que saber lidar no seu preparo físico, Certo. né? Então, tem as atividades cíclicas, tipo natação, corrida, saltos, dança, isso não tem tanto perigo. Sim. Mais alguns esportes, mas isso daí, eu acho que a criança tem que se profissionalizar e escolher, acho que depois dos 10 anos, aí o corpo está bem preparado, as articulações estão bem fortalecidas, a musculatura já está, ainda mais hoje, uma criança de 10, 12 anos, ela já está muito mais bem estruturada, muito mais bem preparada para qualquer trauma. Só essas que passaram pela pandemia aqui, no desenvolvimento motor, tipo de 3 a 5 anos, é que vão sofrer mais daqui a um tempo, porque elas não correram, não pularam, não saltaram. Exatamente. E essa de 0 a 2 anos, tudo bem de ficar dentro de casa, mas essas crianças de 3 a 5 anos, esse ano, esse finalzinho de ano, os pais têm que mandar vir em atividade com elas, mandar vir, levar em parque, nadar, na piscina. Eu tento muito isso com a Olivia, né? A gente mora num condomínio que eu tenho um parque gigante, tem bastante coisa ali. Então, eu tento inserir ela no máximo de coisa assim, da atividade de criança mesmo, que vai pular, ela pula o dia inteiro e corre, sobe, desce, aquela maluquice. Só que na natação eu tive que tirar, né? Porque eu fiquei com medo. E a natação tinha fechado. Mas o ano que vem já dá para voltar. E agora eu já consigo colocar ela no balé também, porque a academia voltou. E ela pediu para fazer karatê o ano que vem. Mas eu vou colocar. Que bacana! Tá vendo? Você nem falou. Não falei. Aí você me perguntou como estimular. Como estimular. O pai tem que mostrar, por exemplo, tá assistindo Olimpíadas, tá vendo a importância do esporte. Olha que legal, tipo hipismo, a canoagem, né? Uns esportes que ela não vê naturalmente, assim, sem ser futebol, sem ser vôlei, sem ser basquete. Até o handball a gente não vê no dia a dia. Né? Então, mostrar. Então, fala assim, olha que bacana. E é o que o Ícaro falou, é interessante os pais participarem das atividades esportivas da cidade. Então, tipo assim, tá tendo um futebolzinho qualquer no ginásio? Vai, vôlei, um basquete, uma natação. Não, mas vai para ficar, nem que seja 5 minutos, mas mostrar a área. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, a criança se identifica, fala, olha, que você não sabe nunca o que passa na cabeça da criança. Exatamente. Né? E eu não sei se você... Eu nunca isso, né, de mostrar, de participar. Eu lembro que o meu pai, uma vez, eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Minha mãe veio e ela vai rir. Tinha esses jogos, essas coisas assim, tinha Araçatuba. E tava tendo luta de boxe. Que eu não lembro como é que chamava esses campeonatos que tinham lá.
E aí, meu pai adora boxe, né? E ele me levou, só que eu tinha, sei lá, uns 6 anos, né? E eu fiquei alucinada, eu achei o máximo aquilo. Eu fiquei bem lá na frente, o cara levando um monte de porrada, saindo sangue. Aí meu pai falou assim, só não conta pra sua mãe, pelo amor de Deus. Só não fala pra sua mãe, porque sua mãe vai me matar. Mas assim, o que eu levei daquilo? Que existia um monte de coisas legais que podia fazer na vida, e era esporte, era e tal. Então, assim, foi muito legal. Isso que você falou é perfeito. E meu pai mostrando e tal. E meu pai amava futebol de salão que ele jogava. Então, às vezes, a gente ia, ficava sentada no cantinho. Então, isso é muito importante mesmo. Que isso que foi já mostrando a gente, tipo assim, foi incentivando. E quando a gente conheceu sua academia na época, aí pronto. Aí acabou. Aí a gente não queria mais nada. Aí falou, daqui Aí eu já não saio. ganhei 3 atletas, 3 Aí foi as artistas, 3 vez, atletas. né? Tia. Ai, que lindos. Então, isso é importante, porque eu não sei se vocês sabem, quando eu era pequenininho, eu entrei no primeiro ano de escola, essa é a Conceição. Eu entrei no primeiro ano de escola, a escadaria do colégio era muito... Por isso que a gente tem que entender a criança, tem que entender, não pode já querer falar, não é isso, menina, não sei o quê. Tipo, não traumatizar, não chora, engole choro, e não sei o quê. Então, a gente tem que ficar assim, meio... Ser meio artista, assim, para a criança. Tem que ser meio louca, né? Exatamente. Assim, tipo, fingir demência. Aí eu peguei e não entrei no colégio. Aí o que aconteceu? Minha mãe falou, meu Deus do céu, primeiro ano de escola, a Adriana tem que estudar, né? Aí eu fui estudar no orfanato, porque no orfanato era amiga da minha irmã que dava aula lá. Então a minha mãe me vestia como os pobres da escolinha me vestiam. Eu usava chinelinho de plástico, eu fiquei 1 ano estudando no orfanato. Comia comida do pessoal. Aí o meu irmão, olha como é difícil. Aí meu irmão falava assim, adotiva. Olha só. Ele falava pra mim, aí eu chorava. Olha só. E aí eu não fui no colégio porque a diretora era muito grande e cara de brava, e ela estava no final da escadaria assim com os braços. Falou, assim, o que eu vou fazer aqui, né? Então, é igual um filho de uma aluna minha daqui de Araçatuba, de Balneário, não quis entrar na escola de karatê. Por quê? Porque na porta da escola de karatê tem uma foto do menino chutando a cara de um outro. Aí pronto. Aí ele falou, não, vou levar um chute na cara. Entendeu? Então você tem que entender a criança. A criança é complicada. Não, são detalhes você mesmo, nunca sabe o que faz. O desenho que ela está assistindo, você não sabe o que ficou na cabeça dela daquele desenho. Isso é verdade. Né? Isso é complicado. Deixa eu ver se tem mais. O que mais que você tinha perguntado? Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente falou da idade. De frequência. Por exemplo, a pessoa vai falar assim, tá bom, eu vou colocar minha filha a frequência coisa, mas qual que é a frequência, né? A criança, ela tem que perceber, é igual, por exemplo, eu não sou nutricionista, mas eu acredito numa coisa, se você come de tudo, o seu filho vai comer de tudo. Se você fala para ele, eu não gosto disso, não gosto disso, aí ele vai falar, nossa, minha mãe não gosta daquilo. Entendeu? Então é complicado. Então, a atividade física com criança, o próprio nome diz, atividade. A pessoa tem que ser ativa. Não interessa o que ela faz. Então, de repente, a criança, ou você vai pegar uma vassoura, vamos varrer, vamos brincar de pular o pau da vassoura, entendeu? Então, tem que, dependendo da idade, você tem que colocar essa atividade lúdica, né? Para ela perceber que ela não vai ficar sentada no sofá. Essa Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza que de 0 a 2 anos não é para a criança assistir televisão e nem usar celular e nem nada. Eu acho um pouco radical, porque é complicado. Por exemplo, eu amo televisão. Então, eu já não gosto de celular. Eu nunca proibi a Olivia. Agora, as minhas irmãs não deixam. Entendeu? Então é complicado. Dentro da sociedade brasileira... Eu não deixo exagerado também. A Olivia, ela tem sabe. Tem vezes que eu pergunto se ela quer, porque ela já sabe que existe. Às vezes eu falo, você quer? Mas se não, porque ela já entendeu. Mas eu nunca proibi, não. Entendeu? Então eu acho que tem que ser... os pais têm que ser o exemplo. Não tem jeito.
Sim. Os pais, os Tudo eles avós, não por vão exemplo, seguir os a pais gente. são ativos. Provavelmente, se eu ficasse o dia inteiro também no celular ou na televisão, ela ia ficar. Como a gente não Sim. faz, então ela também faz outras coisas. Isso é muito importante. Então, qual a periodicidade de uma atividade? Que tem um horário no dia que ela tem que ter atividade. E aí, o que você tem que ver? Você tem que ver também na escola como é a atividade da escola, se a criança não fica sentada. Tá. O importante é a criança se mexer, Sim. né? Ter atividade motora. Sim. Né? Aí, depois dos 5 aos 7 anos, aí até os 5 anos, isso é uma coisa natural, né? Uma coisa lúdica. Tá. Aí, dos 5 a 7 anos, aí você já vai despertando, vai falar, nossa, ela quer um karatê. Né? Aí, por que será que ela quer um karatê? Sabe por quê? Por causa desses desenhos japoneses aí. Não Mas é? é mesmo, a Olivia, eu acho que ela quer fazer karatê porque ela assiste, ela adora o Pokémon. Deve ter umas lutinhas do Pokémon lá. Não, tem eu sei porque eu dou aula para um autista e ele fala que quer ir para a China. O que quer fazer na China? Ele fala o nome dos coisas lá, dos desenhos dele. Sabe tudo, né? Então não tem jeito. Então aí você tem que ir pelo desenho. Aí dos 5 a 7 anos, aí você já direciona para uma escolinha. Aí, por exemplo, 2 vezes por semana, uma escolinha assim, de 60 minutos, mas aí ela saber que ela vai ter aquela regra, aquela disciplina de que aquele tal dia, tal horário, ela vai fazer atividade física. Vem cá, olha. Quem é? Desliga o seu abaixo. Olivia tá aqui, acordou. Não, ai, que bonitinho. Filha, vem aqui falar oi, meu amor. Fala. Olha, essa era ai, que linda! Vou mostrar uma camiseta que a sua mãe vestia também. Olha que colorida. Olha essa roupa a mamãe usava. Você acredita quando a mãe era pequena? Não acredita. Meu Deus. Você lembra? Você tá vendo a sua mãe aqui, ó? Olha lá, filha, a gente de roupa de aeróbica, a gente competia. Você vai dançar? Você vai fazer karatê? O que você quer fazer? Conta. Karatê. Karatê. Aqui, ó. E nadar, olha lá. Olha! Nadar com o tio Ícaro aqui, ó. Vai fazer muita coisa. Aí, ó, você vai ter isso aqui, ó, que bonito, ó. Ó, você vai quanta ganhar medalha. medalha. Olha, ama medalha, né, filha? Olha uma caixa de medalha que ele tem. Não é legal? Ó. Sabia que a mamãe tem um monte de medalha? Cadê? Ah, tá lá na vovó, a gente tem que buscar lá. Cadê? Aí já vai lá. Tá vendo? Aí, viu? Viu, Lília? Aquilo que eu te falei de mostrar. E ela já ficou assim, né? Não, tem... Não, mãe de não família, tem. ela é demais. Mostrar. Ai, nossa, a gente Aí precisa depois se dos encontrar, 7, 8 anos, 10 anos, aí o horário tem que ser igual vocês faziam. Vocês tinham horário para fazer balé, horário para fazer jazz, horário para fazer... Vocês eram até demais. Para fazer treinar. De lá. Aí o que vocês faziam depois? Vocês iam para cada uma para casa de uma e ficava dançando os Spice Girls lá da vida. Lembra? Parava, Ou então a Xuxa. Não, a gente não parava, né? Então, o pessoal falava assim, mal da Xuxa, não sei o quê. Gente, eu adorava, porque a Xuxa tinha exercício que era difícil na dança de vocês fazerem, contratempo. E ela na dancinha, ela já fazia assim, e rapidinho vocês pegavam. Entendeu? Então, é isso daí que talvez seja uma falta. A mídia está tão preocupada com essa coisa de política que está esquecendo de passar esse outro lado que não tem mais, né? Tem. Eu não vejo. Tem alguma cantora que seja ídolo para criança? Então, assim, alguma coisa? eu não sei. O negócio hoje, para mim, assim... Anitta, o Ícaro falou. Então, eu não deixo muito a Olivia ver umas coisas. Então, eu já meio que não deixo. Porque, assim, eu não sei se dá para confiar. Parece que ela lançou um negócio que era para criança, mas aí o Dani estava escutando e ele falou, mas eu não vou deixar a Olivia escutar assim. Então, cadê? Não tem referência, eu acho. Porque ficou muito não tem mais, isso, né? Então, nós estamos numa podridão assim, da mídia. Ontem eu e o Ícaro quase quebramos a televisão quando um repórter falou assim, o menino chegou em 4º lugar, né, Ícaro? O que ele falou? Ele chegou e falou assim, e esse fracasso do resultado, como fracasso? Ele é o 4º melhor do mundo! Aí você tá vendo? Né? Entendeu? Como que a mídia me coloca isso, fracasso?
que está né? ensinando, né? Então é complicado. É muito, Então, é muito tá vendo? complicado. Vocês eram ricos de parte de música, de dança, né? Da vivência da sua área física, era além da sua casa, né? Era complicado. Hoje em dia está complicado. Hoje em dia é Tá muito difícil. A difícil. gente tem que ficar muito, Por isso muito fica atento. num filho só. Fica Tem que num ficar filho muito só. atento, porque realmente não tem muita referência, né? Tem que tomar cuidado, porque aí vai para um caminho e... Então, acho que isso que você E mais falou que é realmente, importante. o Ver o segredo, professor, né, hoje. o segredo que eu e o Ícaro, a gente sempre fala. Você lembra disso, que vocês iam em casa, ficavam lá no fundo de casa, conversando. E como Araçatuba era pequeno, aí todo mundo falava, olha, tem alguém esquisito aí no meio das meninas, não era bom, tipo, alguém que já tinha usado uma droguinha, não sei o quê, entendeu? Mas os pais, a gente estava atento e estava ali. E a gente passava tanto amor para vocês, que vocês não iam estragar a vida de vocês, Isso é porque verdade. você conviveu com gente, com Sim, gente que era drogada, com gente sim. que tinha outros pensamentos, Uhum. e nem por isso Uhum. vocês se desvirtuaram. O que aconteceu? Era porque vocês tinham amor, que vocês tinham essa paixão pela família. Isso é E é importante. verdade mesmo. Isso que E o esporte e a dança deu tudo isso pra gente mesmo, né? Que você cria um sim, vínculo, sim, eu falo que é um vínculo real de amor mesmo, né? De sim, confiança. E aí você tá sim. confiando naquelas Repara, todos pessoas, os agradecimentos dos atletas é pai, mãe e professor. né? Mas é mesmo. Isso é E é a impressionante. base da nossa vida mesmo, né? São esses três, é o educador e os pais mesmo, é sempre, né? Eu recebi ontem que a gente recebeu, né, essa revista aqui. Então, do CREF. Eu Ah, não gosto muito dessa revista, não. Pode falar. Eles sabem disso, eu nem sigo eles, porque eu acho que eles não fazem nada para todos os professores de educação que é física. duro, né? A gente só paga. Só é caro. Isso eu posso falar. É na infância que se constroem hábitos para a vida. Isso aqui foi uma coisa boa que eles escreveram. E é a Aí frase eu procurei para ver importantíssima se que ia você ter falou agora. matéria sobre isso, não tinha nada. Entendeu? Então, é na infância. Então, na infância é a que a gente tem que mais cuidar. E também, Mais cuidar. assim, é muito importante que eu vejo, por exemplo, se passa a fase, você não recupera mais, né, certas coisas. Não tem como Não, você implantar, né? Porque já foi, né? não. Tinha uma poetisa, que a minha irmã que faleceu, ela falava bastante que o tempo passa como um fio por entre os dedos. Vão-se os tempos e passam os fios, né? Então, o fio passa muito rápido. Muito. E se você não aproveitar aquele momento, por exemplo, isso que ela acabou de falar para você, mãe, cadê sua medalha? O que você tem que fazer agora? A primeira coisa, eu vou ter que mostrar minha medalha. Foi bonitinha. Mamãe, cadê? Mostrar a Quero ver. medalha. Pronto. Entendeu? Mostrar suas fotos. Sim. Entendeu? Então, isso vai fazendo com que ela vá, né? O que a Ohana fazia pequenininha quando eu ia competir? Tarde da noite, ela ficava lá sentadinha com a roupa de uniforme, nem tinha tempo de tirar a roupa de uniforme dela, ficava sentada assistindo tudo, a gente treinar, que eu, a Sandrinha e a Denise, éramos bailarinas, não éramos atletas, né? E a gente foi, assim, inovadora na época, que todo mundo competia de colã. E o primeiro ano que a gente foi campeã, a gente competia de macacão, né? E de preto, não podia ser preto. Aí quando virava era tudo colorido. Então a gente não pode ter medo de ousar, de ser assim, dá louca, faz o que você... Isso né? é verdade. Tem medo de ousar. E aí ela era pequenininha, e nunca me esqueço de um amigo meu, que hoje ele mora no Japão, que competia. Aqui no Brasil ele não fazia muito, porque tinha os atletas mais fortes que ele. No Japão ele era o principal. O Gelson, né? Eu não lembro mais o nome dele. E aí ele foi competir, para quem que ele perguntou se ele estava bem? A Ohana, era pequenininha. Aí a Ohana virou para ele e falou assim, você errou aquele pedaço, você inventou, porque era individual. Aí ele falou, entendeu? Então isso aí que a gente tem que incentivar na criança. A ela gostar de qualquer atividade, seja ela natação, hipismo, qualquer outro. Não, é muito importante. E assim, tem uma preocupação hoje em dia, né? Porque os pais, eles trabalham muito
e muitas vezes estão cansados e não conseguem dar atenção e não ficam, né? Tá por conta de alguém cuidando, tá na escola o dia inteiro. Então é importante os pais se atentarem a isso, né? De começarem a colocar como prioridade essa questão, né, da atividade. Falar, deixa eu parar e pensar, tá, eu não tenho tempo, mas alguém vai ter que então ter e organizar isso para o meu filho, né? Porque aí as crianças vão ficar em celular, vão ficar em internet, e aí a gente começa a ver os níveis, tipo, o absurdo que cresceu de suicídio, de depressão, dessas doenças. De e ansiedade. Tudo assim, é na adolescência, né? Tá um desastre mesmo, né? E aí você vai ver a vida da criança. Ela não tem uma atividade, ela não tem os pais ali de exemplo incentivando, né? Essa parte psicológica da criança, por exemplo, que eu falo sempre isso, eu começo assim, a menina que foi bailarina, ela sabe lavar a louça. Porque a pia é toda arrumadinha. Né? Por exemplo, eu falo que uma bolsa de uma pessoa que foi bailarina sempre tem alguma coisa que alguém vai precisar. Né? Não é verdade? É verdade. Então, por exemplo, isso tudo que a gente... Quando a minha norma de quando eu era professora de dança, era vocês entravam na sala, o que eu falava? Tia Adriana tem 3 coisas que não gosta. Lembra? E aí estipulava, dependendo da fase, ou era gritar, ou era sair da sala, ou era alguma coisa assim. Então, a criança ela tem que ter regra. Sim. Primeiro. Depois tem que ter disciplina. Depois tem que ter rotina. Então, não adianta tá chovendo, você fala assim, hoje eu não vou levar você porque tá chovendo. Entendeu? Então, ela fala assim, tá chovendo, então eu não vou mais, né? Eu tô com dor de cabeça, eu não vou te levar. Não. E tem a rotina, se é de terça e quinta às 10 horas, não interessa, terça e quinta às 10 horas. Exatamente. Né? Então, isso é importante. E quem que põe isso? É o pai e a mãe. Exato. Ou a pessoa que está cuidando. Dependendo da profissão. E esse negócio da disciplina é muito importante mesmo, né? Tipo, isso você vai colocar, porque você vai mostrar para a pessoa, para a criança, que tudo na vida dela isso vai ser essencial, né? Limite, disciplina, regra, horário. E não são os pequenos problemas, ou que você está com dor de cabeça, ou que você está menstruado, ou que o pai perdeu o emprego, ou alguma coisa assim mais séria. Então, não são esses problemas que vai deixar de cuidar dela. Entendeu? Então, exato. Eu acho que está acabando o nosso horário, né? Tá. E aí, tem alguém aí que quer mandar uma mensagem para gente? Hora que acabar, vamos voltar, que aí a gente pode botar as meninas aqui, né? Eu posso colocar 4 pessoas. Isso. Vê quem que vai vir aí para depois. Quem vai querer, gente? Porque da hora que acabar, a gente vai fazer aqui legal, só a gente. Vamos ver se ela uma coisa interessante é que a gente deixa, igual você falou, alguns problemas de ansiedade, por causa da adolescência, dos problemas de suicídio que está acontecendo. O que ajuda o esporte e a dança também é vencer as fragilidades, tipo assim, timidez. Eu era tímida. Por exemplo, nossa, meu Deus do céu, eu era super tímida. E hoje a Ohana fala, menos, mãe. Entendeu? Então, né? Então, essa coisa de melhorar a autoestima da pessoa é só com esporte. É só com esporte. É só com esporte. Não é esporte, dança, mas o mais é o esporte. O esporte, O esporte a dança ainda tem uma questão de... A dança ainda tem um pouco daquela vaidade de que... a dança já vai para a arte, né? Mas esporte, gente, então, por favor, coloquem suas crianças, deem prioridade. Quer mandar uma mensagem? Porque, muito importante mesmo, viu? Nós vamos continuar aqui, quem quiser. Vão entrar com algumas pessoas aqui, as amigas da época, e vamos ver o que elas têm para falar. Então, vamos dar tchau para encerrar o vídeo. Eu vou deixar gravado, tá? Que tem muito conteúdo legal, né? Que a Adri falou. E eu tenho que deixar isso gravado para vocês. E vocês continuem aí. Medalha! Medalha! Quantas medalhas! Tem medalha! Olha, medalha! A caixa de medalhas. Isso tá? E mostra a tua. Então agora eu tenho que falar pra minha mãe pegar tudo lá. Tá? E mostra, e tira a foto e eu quero ver. Não, eu prometo. Quero ver a emoção da Olivia vendo as suas medalhas. Vou fazer um vídeo. Já filma aí. Vou fazer um vídeo e coloco. Tá bom? Espero ter contribuído
e que se algum professor assistir mais tarde, pensar bem mesmo como lidar. Eu sempre falo que a criança é muito sincera. Se ela não gosta de um professor, é porque ele não é bom. E é verdade, Então, escutem as crianças. a criança sabe se você está enganando ela. Entendeu? A gente não ilude a criança, a gente não engana. Né? Isso é muito verdade. Tá? Muito obrigada, Lívia. Obrigada Espero ter contribuído. Eu amei. Obrigada. Me liga de novo. Ligo. Um beijo.